Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar aí no Café Filosófico de Herculano Pires. Vamos nos basear na obra O Ser e a Serenidade, desse importante aí filósofo brasileiro. Antes de iniciarmos, vamos comentar a respeito do último mês aí do projeto cultural Filosofia na PG, para aqueles que nos acompanharam desde o início, né, já devem estar acostumados a essa breve introdução, mas para aqueles que estão vendo pela primeira vez o vídeo, para que conheçam, né, e sim familiarizem com o projeto cultural. Também, né, devemos falar a respeito desse último mês, que nós vamos nos centralizar na obra O Ser e a Serenidade, de Herculano Pires. Vamos iniciar com esse evento aqui do Café Filosófico, onde nós vamos fazer uma abordagem tipicamente filosófica de Herculano Pires, né, baseada nessa sua obra. E outros dois eventos, o Sarau Litero-Filosófico, que vai tratar de questões litero-filosóficas também da mesma obra, e o GF, que vai tratar de questões socioemocionais dessa obra muito importante aí de Herculano Pires. Para aqueles que não conhecem, o projeto Filosofia na PG é um projeto cultural que foi apresentado ao edital de número 24 de 2019. Tem o patrocínio do PROAC, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, e sob a direção aí, organização, né, desses eventos culturais, o governo do estado de São Paulo. Nós apresentamos, na qualidade de proponente, 3 atividades para serem executadas, e o seu início se daria no ano de 2000. Mas como houve, né, o evento da pandemia, foram readequadas essas atividades, que seriam em ambiente físico, para a modalidade virtual. E desde lá, estamos executando essas atividades. Tentamos, né, no início de 2021, trazer o projeto novamente para sua execução física, mas houve o agravamento da pandemia que não nos permitiu, né, esse tipo de realização. De modo que tivemos que dar sequência na modalidade virtual. O Café Filosófico, o Sarau Litero-Filosófico e as atividades do GF, Grupo de Educação Emocional e Filosofia, são as 3 vertentes aí, atividades do projeto. Falando rapidamente aí sobre o Sarau Litero-Filosófico, abordamos até o momento 9 obras, né, na verdade. Vamos abordar a 10ª neste mês. Começamos com o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, que aconteceu, né, bem na conjuntura, no contexto aí da eclosão da pandemia. Foi muito interessante para podermos compreender, né, nunca tínhamos vivenciado uma pandemia dessa natureza. 100 Dias Entre Céu e Mar, de Amir Klink, foi o segunda obra, segundo texto que nós nos baseamos. Pois fizemos um evento sobre a Revolução dos Bichos, de George Orwell. Passamos depois a 2 eventos consecutivos, O Mundo de Sofia, de Joyce Ten Gardner, parte 1 e parte 2. Depois tratamos de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Depois viemos para uma obra de um brasileiro, né, Olga, de Fernando Moraes. E no mês passado tratamos de A Peste, de Albert Camus.
foram as 9 obras tratadas. E vamos encerrar, né, a programação inicialmente proposta para o projeto cultural, tratando de O Ser e a Serenidade, ainda este mês, do próprio Herculano Pires. Sobre o GF, diferentemente do Café Filosófico e do Sarau Literofilosófico, no qual tinham sido programados 10 eventos, o GF foram programados 8 eventos, iniciando-se a partir do terceiro mês, em comparação com os outros 2 eventos. Tratamos aí de vazio existencial, depressão, reciclagem humana, depois da obra Sociedade do Cansaço, de Churran. Depois tivemos 3 eventos consecutivos aí, agrupados dentro do triunfo pessoal. No primeiro, nos centralizamos aí na questão dos sentimentos, insegurança pessoal. No segundo, paixões primitivas e tendências primárias. No terceiro, vingança e fobias. E neste mês, como eu disse, vamos tratar dos aspectos socioemocionais da obra de Herculano Pires, O Ser e a Serenidade. Sendo assim, vamos falar agora um pouco sobre o Café Filosófico, antes de iniciarmos o evento de hoje. O Café Filosófico se propôs a realizar 10 eventos. Esse vai ser exatamente o 10º. Até agora realizamos 9. E com o planejamento de passar aí por representantes, pensadores, filósofos, representantes aí dos 4 grandes períodos da filosofia: antiga, medieval, moderna e contemporânea. Começamos com Pitágoras, representante aí dos pré-socráticos. Depois tratamos de Sócrates e Platão, ambos aí representantes da escola antropológica ou sistemática, que conjuntamente com o Pitágoras, os 3 aí formando a representação da filosofia antiga. Depois fomos para Santo Agostinho, adentrando aí a filosofia da Idade Média, no qual o pensamento de Santo Agostinho, né, questão da patrística, foi aí analisada na representação aí da filosofia da Idade Média. Depois entramos na Era Moderna, começando com Spinoza, e depois, né, tratando aí de Kant, Hegel, Marx e Bergson até o momento. Sempre lembrando, né, que as classificações aí podem se dar, né, como filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, mas também podem se dar num contexto mais amplo, no qual nós estabelecemos a antiga, a medieval e a moderna, aí compreendendo também a era contemporânea. Sendo assim, vamos dar início à atividade de hoje. Vejam aí na tela inicial, José Herculano Pires, filósofo nacional. Achamos importante trazer Herculano Pires para um evento, né? Principalmente para aqueles que não o conhecem. Herculano Pires foi um escritor de mão cheia, né? Um filósofo bastante atuante aí dentro do movimento espírita e bastante conhecido, né, entre os espíritas, mas achamos importante trazer ele, né, para um contexto mais público, mais amplo, né, daqueles que não estão familiarizados aí, né, com o movimento espírita. E vocês vão perceber que a obra dele é muito importante, nos permite muitas reflexões. Vamos tratar da sua obra, O Ser e a Serenidade, na data de hoje. Como eu disse, vamos ter três tipos de abordagem. Vamos iniciar com uma abordagem tipicamente filosófica, aqui no Café Filosófico. Vamos também dar uma abordagem literofilosófica, né, de alguns trechos do seu texto, lá no Sarau Literofilosófico. E dentro do GF vamos abordar as questões socioemocionais, que podem ser também extraídas dessa importante obra aí, que podemos considerar como uma obra multifacetada, né? Então ela possui várias facetas nas quais a gente pode
nos aproximar e fazer a abordagem. Dessa maneira, trouxemos aí o primeiro trecho, que está no capítulo denominado A Aproximação da Serenidade, como o ser, né, se aproxima da serenidade. Vamos lembrar que vamos adentrar aí muitas vezes a área da filosofia, que é a ontologia, que estuda, né, a questão do ser. Primeiramente vamos fazer aquela leitura inicial, né, superficial, para depois trabalharmos detalhadamente os trechos aí apresentados por Herculano Pires. Se quisermos ser serenos ao contágio da serenidade das coisas, devemos atingir esta no seu espírito, na sua essência. Não me refiro à essência das coisas, mas à essência da serenidade das coisas, porque esta essência não é hipotética, mas real e captável. O que ela é, não sabemos. Talvez apenas uma forma de equilíbrio, o que, entretanto, não deve levar-nos à precipitação dos filósofos que se esquecem da serenidade da filosofia, que é a própria serenidade do pensamento, e se apressam a fazer afirmações sobre a essência e a natureza das coisas e dos seres. Muito interessante esse trecho de Herculano Pires, né, que está lá no Ser e Serenidade, página 24. Agora vamos fazer a leitura tipicamente filosófica, né, para nos permitir as reflexões propostas por esse filósofo. Ele diz, né, se quisermos ser serenos. Então a serenidade, né, por muitos, é algo praticamente utópico, né? A maioria das pessoas são inquietas. Nós vamos ver, né, no estudo desses eventos, por que isso acontece? Porque a serenidade está no mundo ontológico, né? E o seu acesso, né, depende, né, de uma certa posição filosófica, de uma atitude filosófica e de percepções que às vezes o ser mergulhado, né, na parte material, né, nas questões imediatas, às vezes não consegue perceber essa situação. Então ele diz, né, se quisermos ser serenos ao contágio da serenidade das coisas, isso implica que todos os objetos, né, possuem um ser, né, e que passam serenidade. Então a serenidade ela se dá basicamente numa conexão entre seres, entre o ser humano e o ser das coisas. Devemos atingir esta no seu espírito, na sua essência. Então, muitas vezes, né, tentamos aí nos atentar à aparência das situações e geralmente não adentramos a serenidade. Algumas relações, né, se dão aí no âmbito da aparência, trazem uma certa tranquilidade e tal, mas muito passageira, muito precária. Então a gente está falando de algo permanente, né, que está aí na conexão entre o ser humano e o ser das coisas, que está no âmbito da ontologia. Não me refiro à essência das coisas, ele explica agora, né, mas a essência da serenidade das coisas, que não está na aparência, vamos dizer, né, porque esta essência não é hipotética, mas real e captável. Todos aqueles que já sentiram isso, né, percebem essa assertiva verdadeira do Herculano Pires. Então tem pessoas, por exemplo, né, que dizem que nunca vão enjoar da proximidade, né, do mar, por exemplo. E há aqueles que dizem também, né, que se sentem calmos na proximidade com o mar, com o oceano. Mas há uma grande diferença, né, entre você ficar calmo, né, na proximidade do mar e você não ter aquela sensação de se enjoar com isso, né? Aquele que não se enjoa, né, ele estabelece uma relação entre o ser dele e o ser do mar. E isso lhe traz serenidade. Agora, muitas vezes, né, a pessoa, né, que às vezes fica calma diante do mar, mas depois acaba enjoando. Por quê? Porque a sua relação com essa coisa era apenas aparente, não era na sua essência. Não era uma relação ontológica, né, entre o ser humano e o ser das coisas, que pode ser paisagens, pode ser objetos, pode ser propriamente pessoas, etc. O que ela é, não sabemos. Aqui, Herculano Pires mostra todo o seu bom senso e não tentar adentrar
definir de maneira completa algo que é um mistério, né? De certa forma. Mas ele tenta, como eu disse aí no capítulo, uma aproximação. Não tenta definir a coisa na sua essência, até porque às vezes nos falta sentidos cognitivos para tanto. Talvez apenas uma forma de equilíbrio. O que, entretanto, não deve levar-nos à precipitação dos filósofos que se esquecem da serenidade da filosofia. Então, a filosofia é uma atividade serena, que é a própria serenidade do pensamento, e se apressam a fazer afirmações sobre a essência e a natureza das coisas e dos seres. Aqui ele se refere à precipitação de muitos filósofos, né, que, por se aproximarem do conhecimento de algo ou de alguma situação, se precipitam a fazer afirmações e conclusivas, né, que contrariam o próprio pensamento filosófico que é sereno, ou a própria posição, né, que os filósofos devem ter de serem eles serenos, né, diante da inquietação mundana. Agora vamos para o outro trecho, que vai tratar aí da questão ontológica. O que é viver alguma coisa? Nos propõe, antes de mais nada, um problema ontológico. O que é? Primeiramente, esse problema é apenas gramatical, como acentuou Kant. O que é não tem sentido predicativo, mas somente indicativo da existência de algo. Mas essa existência é o que implica um sentido ontológico. Passamos assim da gramática à ontologia e temos de enfrentar o ser, o problema de um ente ou uma coisa que está diante de nós como realidade objetiva, e que por isso mesmo tem o seu próprio ser. Essa coisa está definida pelo verbo viver, que nos lança em cheio no problema ontológico da vida, pois vemos claramente que a vida é. Mas esta vida, que é, requer um predicado, alguma coisa. A pergunta é, pois, tautológica. Vai da coisa que é à coisa que deve ser, e especificamente o que deve ser vivida. Então aqui, Herculano Pires, né, ele trabalha aí com as ideias e os conceitos de Kant, né, para tentar nos colocar aí diante de uma analítica da vida, como o próprio nome do capítulo nos coloca, né? Então, é essa aproximação do que é a vida, sem tentar definir por completo, que é sempre um modo limitado, né, do entendimento. Então ele começa lá dizendo o que é viver alguma coisa, uma grande pergunta, né, uma grande problematização filosófica, e se propõe a se aproximar, né, a partir de uma analítica da vida, do que é esse alguma coisa. Nos propõe, antes de mais nada, um problema ontológico. Então, essa pergunta já nos joga no problema ontológico. O que é? Aí ele diz, né, conforme o Kant, primeiramente esse problema é apenas gramatical, né? Parece um problema tipicamente gramatical, reduzido à gramática, como acentuava o Kant, né? O que é não tem sentido predicativo, né? Aqui é interessante, porque não tendo sentido predicativo nos joga logicamente para o problema ontológico, mas somente indicativo da existência de algo. Mas essa existência é o que implica um sentido ontológico. Então, quando eu falo, né, o que é viver alguma coisa, né, e o que é, a resposta que deve aparecer é qual? Né? É da existência de algo. E a existência de algo, né, ela quer dizer, né, a ideia aí do ser. O ser como existência, certo? E o ente, nós vamos ver mais para frente, como algo substancial, né? Podemos colocar também como algo abstrato ou concreto. Então, ser e existência, né, são como sinônimos aí no nosso estudo. E ente, com concreto, abstrato, substância, elemento, também é algo importante nesse estudo analítico da vida, o que explica um sentido ontológico. Passamos assim da gramática à ontologia e temos de enfrentar o ser, que é a grande questão filosófica, né? Muitos vão dizer que a filosofia, o grande tema da filosofia é a questão do ser. O problema de um ente, ou uma coisa, como eu disse, né? Um elemento,
sendo ele abstrato ou concreto, que está diante de nós como realidade objetiva e que por isso mesmo tem o seu próprio ser. Essa coisa, né, quando ele diz que o ente tem o seu próprio ser, que tem a sua própria existência, né, essa coisa está definida pelo verbo viver, que nos lança em cheio no problema ontológico da vida, pois vemos claramente que a vida é. Aqui já chegamos a uma definição, né, provisória, né, do que é a vida. A vida é. Mas esta vida que é requer um predicado, alguma coisa. A pergunta é, pois, tautológica. Veja que ele parte de premissas para chegar numa conclusão. Vai da coisa que é à coisa que deve ser, e especificamente que deve ser vivida. Então, né, chegamos aí a entender o quê? Que o que é viver alguma coisa nos pressupõe a existência do ser e que esse ser tem que viver alguma coisa, né? Faz parte da sua teleologia, né? Das suas finalidades. Continuando, né, a analítica da vida, procuremos sopesar o que acima ficou dito. Há uma coisa que é, essa coisa é o viver algo. Este viver algo implica uma potência, que é a possibilidade de viver, e um ato, que é a vivência mesma da coisa. Então, para responder à pergunta, devemos fazer a transição aristotélica de potência a ato, que só podemos fazer da seguinte maneira, pela inversão lógica dos termos. Percebemos que viver alguma coisa é pôr essa coisa em vivência, é tirá-la do seu estado potencial e elevá-la ao estado de ato, é converter logicamente uma proposição, mas não em termos lógicos, e sim em sentido prático. A lógica nos ajuda a descobrir o processo de compreensão do problema, mas somente a ontologia nos proporciona a sua solução, se possível. Aqui ele é muito claro, né, nessas definições. Vejamos como ele começa ali, né? Ele nos propõe aí uma análise, né, do que vimos anteriormente. Procuremos sopesar o que acima ficou dito, né, que nós descobrimos aí que há uma coisa que é. Essa coisa é o ser. Essa coisa é o viver algo, né? O ser, como nós vimos, ele tem que se tornar, né, partir para o dever ser, ou seja, viver algo. Este viver algo implica uma potência. Ele entra nos conceitos do Aristóteles, de ato e potência. Potência é algo que está inerente, né, em potencial aí dentro do ato, que é a possibilidade de viver, né? Que a possibilidade de viver é uma potência que está inserida no ato, né? E nosso ato aí é o ser. E um ato que é a vivência mesma da coisa. Então, para responder à pergunta, devemos fazer a transição aristotélica de potência a ato, que só podemos fazer da seguinte maneira. Ele vai explicar. Pela inversão lógica dos termos. Percebemos que viver alguma coisa é pôr essa coisa em vivência, certo? Que ele trabalha com a lógica. É tirá-la do seu estado potencial e levá-la ao estado de ato. É converter logicamente uma proposição, mas não em termos lógicos, simplesmente, o que não nos traria serenidade, e sim em sentido prático, né? O ser mesmo, ele não tem que ficar nos raciocínios, né, principalmente lógicos, para encontrar a serenidade. Ele tem que vivenciar o prático. A lógica nos ajuda a descobrir o processo de compreensão do problema, né? Nos ajuda na investigação, mas somente a ontologia nos proporciona a sua solução, se possível, que, como vimos, é o ser, né, vivenciar algo, ou seja, a serenidade. Ontologicamente, a vida é. Veja que ele está desenvolvendo ainda a mesma linha de raciocínio. Assim como o ser, ela se apresenta estruturada nas várias regiões ontológicas do ser. A vida, pois, é hipostásica. Por isso, os matemáticos, os físicos, os químicos e os biólogos podem equacioná-la, cada qual no seu pequeno mundo, que corresponde a uma hipostase do ser. Mas os filósofos e os teólogos que enfrentam não apenas o problema, mas também e sobretudo o mistério da vida, no sentido de Marcel, não podem propor equações parciais ou hipotásicas da vida, pois devem tentar compreendê-la e defini-la
na sua totalidade ôntica. Então vemos aqui que ele desenvolve aí a questão da ontologia. Ontologicamente a vida é, que nós descobrimos isso, assim como o ser, né, que já também desvendamos, ela se apresenta estruturada nas várias regiões ontológicas do ser. Então, sendo o ser, né, ele habita, vamos dizer assim, ele vive em modo interexistencial, né? Vamos pôr aí no mundo ontológico, no mundo, né, sensorial, no mundo espiritual, etc. A vida, pois, é hipostásica. A hipostásica, né, esse conceito, ele remete a essas várias dimensões da vida. Por isso os matemáticos, os físicos, os químicos e os biólogos, né, a ciência em geral, podem equacioná-la, tentar definir o que é vida, mas cada qual no seu pequeno mundo, né? No mundo restrito da sua ciência, no mundo sensorial, vamos dizer assim, que corresponde a uma hipostase do ser, né? A uma das fases de vivência do ser. Então não ela na sua totalidade. Mas aí vem, né, a questão dos filósofos e os teólogos, que devem enfrentar não apenas o problema, mas também, sobretudo, o mistério da vida. E aí fica muito interessante, né, no sentido de Marcel, Gabriel Marcel, filósofo católico, né, mas não naquele sentido teológico, vamos dizer assim, absolutamente teológico, que a vida não pode ser investigada, né, em seus mistérios, né? Ela pode ser entendida de modo racional, é o que estamos tentando fazer aqui. Não podem, né, os filósofos e teólogos propor equações parciais ou hipostásicas da vida, né? Filosofia é uma atividade de conjunto, é uma das características da filosofia, pois devem tentar compreendê-la e defini-la na sua totalidade ôntica, né? Compreender, né, essa hipostase do ser, que é o mundo ôntico. Aqui, né, vamos para alguns conceitos para compreender melhor, né, tanto essa exposição como as outras duas que vão vir, né. Então, aconselho, né, que assistam as outras duas atividades vertentes do Sarau e do GF, né, que vai nos desenvolver, né, algo mais amplo, né, reflexões mais amplas, mas nós precisamos dominar esses conceitos aqui que eu vou tratar agora, né, que dizem respeito aí à liberdade e à mundanidade. Então, Herculano Pires, ele define o existente em 3 tipos, né? O equitípico, o típico e o arquetípico. Embora, né, seja uma classificação aí em 3 partes, temos graduações, né? O que equivale a dizer que entre o existente equitípico e o típico há, né, uma série de indivíduos, né, que estão entre esses dois conceitos. A mesma coisa entre o existente típico e o arquetípico, né? Só fizemos essa classificação em 3, né? Usamos aí de Herculano Pires para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas devemos considerar, né, que existem as graduações aí entre um conceito e outro. Então, o existente ectípico, né, é aquele existente, né, na qual aí se insere grande parte dos seres humanos, né? Então, como ele lida com a sua liberdade? Ele afirma a sua liberdade com a leviandade infantil da autossuficiência. Então, o existente equitípico, né, ele acho que pode tudo, né? Nós vamos ver no próximo slide aí isso mais detalhadamente. Então, ele, como a própria sentença nos coloca, ele afirma a sua liberdade agindo de modo infantil, né, de modo leviano, né? Ele acha que ele mesmo, né, pode resolver a questão da sua liberdade. E nós vamos ver que isso é problemático, porque ele vai se defrontar com a liberdade do mundo, que ele não considera, né? O existente típico pondera o impacto da sua liberdade na mundanidade. Então, o existente típico, ele usa a sua liberdade, mas sabe que contra si há uma nebulosa, né, de liberdades. Essa nebulosa de liberdades, ela agrega aí toda a liberdade das outras pessoas, mais os desejos, as ambições, né,
e toda questão sentimental, né? Tudo isso envolvido numa grande nebulosa que vai tentar, né, a partir do momento que alguém, né, o ser tenta usar a sua liberdade, vai se confrontar com essa liberdade mundana, que vai ser como se fosse na fórmula lá dialética, a antítese da tese principal, que é a vivência do ser ou do existente típico. O existente arquetípico, ele considera sua liberdade como um suspenso na mundanidade. Então, diferentemente dos outros dois tipos, né, do existente equitípico e do existente típico, o existente arquetípico, ele conhece, né, e ele é sereno também. Então, ele modula, né, a sua liberdade como um suspenso. Então, tem horas que ele recua diante da liberdade do mundo e tem horas que ele avança, né? Então ele tem um discernimento, né? Uma habilidade racional para fazer esse tipo de modulação, né? De deixar a sua liberdade em suspenso. Ele paira acima das circunstâncias, né? Vamos dizer assim. Aqui vamos ver alguns detalhes específicos do existente equitípico, né? Que é o que mais sofre aí, né? Com a inquietação. A inquietação, né, ela não é algo ruim, ela deve ser equilibrada com a serenidade. Por exemplo, hoje, no dia aí que eu estou gravando, está uma ventania muito forte e a ameaça de uma tempestade aqui fora, né? O ser equitípico, ele consideraria essa tempestade como algo inquieto, né? E o existente arquetípico como algo sereno. Embora a tempestade, né, ela na aparência, ela se demonstre aí como algo inquieto, né? As trovoadas, né? Os raios, etc. Ela traz a serenidade depois. Por quê? Porque o ser arquetípico, ele abrange o conjunto, né? Ele vê a totalidade da situação. O ser equitípico, ele vê o imediato, né? O aparente. E muitas vezes, né, ele vai tem um processo aí de busca da serenidade, porque ele também busca a serenidade, só que de modo inconsciente, né? E muitas vezes, né, gera o equívoco da espiral negativa. Por quê? Porque ele vai buscar a serenidade, né, diante de uma fadiga, diante de uma situação de tédio, ele mesmo se provoca, né, se voluntaria a um processo de inquietação, para depois da inquietação ele se sentir aliviado, né? Mas aí a sua serenidade ela é apenas aparente e temporária. O ser arquetípico, né, ele busca a serenidade de modo constante e permanente. Então muitas vezes é prejudicial, né, ele entrar nessa questão da inquietação. Ele usa a inquietação só em momentos, né, em que não há alternativa, né? Porque nós vamos ver que a serenidade ela é um misto, né, de inquietação, né, e atividade serena. Porque o que seria a serenidade, né, sem a inquietação, né? Seria uma inércia também, né? Seria algo sem atividade nenhuma. Então a inquietação precisa também estar dentro dessa questão aí da serenidade, mas de modo equilibrado. Então o existente equitípico, né? Eu coloquei aí alguns detalhes, né, resumidamente. Então, o Herculano Pires aí fala dos obstáculos de Heidegger e vem com o conceito da amanualidade, das coisas que estão ali à mão e podem ser manejadas. Então, o existente típico, né, como ele se acha aí autossuficiente, que a sua liberdade ela vale por ela mesma apenas, né, ele conhece, né, pelo conceito aí de amanualidade, que as coisas estão ali, os objetos, as circunstâncias, as pessoas estão ali à sua mão e podem ser manejadas, né? Podem ser trabalhadas pela sua liberdade. Mas entende que a mundanidade não possui liberdade. Aí está a grande ausência aí de consciência sobre a liberdade do mundo, o que faz que ele sofre, né? Ele sofre por causa disso. Então ele atua aí como uma criança e seus objetos, né? Da transferência do ânima. Então ele projeta nos objetos, nas circunstâncias e nas pessoas a sua liberdade, né? Como faz a criança.
Então atua aí de uma maneira que a sua liberdade desconsidera a liberdade do mundo. E aí ele sofre choques, né, da liberdade. Muitas vezes ele vai se precipitar aí na espiral negativa, né, no sofrimento, na tristeza, na dor, né, na depressão, e muitas vezes chega até o ponto do suicídio, né. Então existe aí uma graduação, né. Ele começa aí com a impaciência, porque a sua liberdade é contestada pela liberdade do mundo, passa a um sentimento de angústia, né, muito bem tratada lá por Sartre, que via, né, na sua filosofia da existência, apenas esse existente ectípico. Ele caracteriza muito bem, né, a angústia, a náusea, né, desespero. E ele chega ali no final, no ponto ali de culminância dessa graduação, no desespero, que vai gerar psiconeuroses, doenças, né, transtornos, etc. Então é um ser que extrapolou aí a polaridade e partiu para a inquietação e para uma espiral negativa. Então é a maioria das pessoas no mundo, né? Tá aí. Possuem aí uma eletricidade negativa, né? São pessoas que passam, né, uma vibração negativa. Geram problemas tanto na vida social e política, por causa da sua inquietação, né, da sua perturbação, vamos dizer assim. Passando ao existente típico agora, né, que está entre o meio termo do conceito de existente equitípico e arquetípico, vamos ver as suas características. Sua liberdade é medida pelo enfrentamento da liberdade da mundanidade. Sabe e percebe que o mundo tem a sua liberdade. Então, o existente o típico, ele percebe que o mundo tem a sua liberdade, o que não acontecia com o equitípico, né? E ele enfrenta essa liberdade do mundo, mas muitas vezes de modo um pouco ingênuo, né? Parece consciente, né, teoricamente, mas na prática muitas vezes acaba derrapando naquela própria espiral, né? Que ele consegue se proteger melhor, né? Mas muitas vezes é arrastado por ela também. Conhece a infraespiral do desespero e acautela-se contra a sua atração. Então muitas vezes ele evita, né, essa espiral negativa. Mas embora seja arrastado algumas vezes, isso não impede muitas vezes que ele seja arrastado por essa espiral. Ele atua basicamente de modo coletivo, né? Nós vamos ver a seguir que ele se associa aí a alguns grupos, né, e tenta usar a sua liberdade de um modo mais amplo para se proteger. Mas isso não faz escapar, né, dessa espiral negativa algumas vezes, né, dos fracassos, das frustrações, das derrotas. Até porque a precipitação é inerente ao ser, né? Nós vamos ver também nas próximas atividades. A precipitação, né, e a ascensão aí do ser. Procura válvulas de escape e segurança na mundanidade. Então ele se associa aí a religiões, ordens espiritualistas, partidos políticos, sociedades secretas, associações de assistência, congregações profissionais e quejando. Então são maneiras aí dele se proteger. Mas muitas vezes, como eu disse, né, isso é uma proteção, né, que às vezes não dá conta aí das derrotas, das frustrações que ele sofre. Teme, sabe o que teme, mas se acomoda. Então, se podemos aí, né, colocar um ponto positivo para o existente típico e um negativo, é que ele sabe, né, o que temer, que é a espiral negativa, né? Conhece, né, porque muitas vezes já a frequentou, mas se acomoda, né, não busca serenidade. Então ele fica aí, né, disponível, né, desfavorável, né, com toda a sua fragilidade, né, ameaçada aí pela nebulosa da liberdade mundana. Agora vamos tratar dos aspectos do existente arquetípico, que nós vamos ver que é muito diferente das dos outros dois existentes. Então o existente arquetípico, ele tem a sua liberdade medida pela capacidade de suspensão. Né? Essa suspensão não é subordinação, né? Não é conformação, não é ele ser submetido pela liberdade dos outros, né? Ele paira acima das circunstâncias, como nós vamos ver na trilogia, né, do Serenista, que eu vou comentar em outra atividade. Então a sua liberdade é medida pela capacidade de suspensão, que não é subordinação,
sobre a liberdade da mundanidade. Aqui, para a gente entender melhor, ele paira acima das circunstâncias, acima da liberdade mundana. Isso não quer dizer, né, uma posição de arrogância, né? Muito pelo contrário, né? Ele se coloca numa situação que ele conhece a totalidade da situação, né? Racionalmente, ele conhece o que é aquela situação de liberdade do mundo, né? Suas causas, suas consequências, suas origens, né? E isso lhe coloca numa posição de não ser arrastado por essa situação. Então, por quê? Porque ele encontrou a espiral da ipsiedade. Então, ele está numa busca constante dessa espiral vertical, né? Que vai lhe dar acesso à serenidade. Vamos lembrar que há uma evolução horizontal e uma vertical, né? Embora o ser, né, se desenvolva muito na horizontal, às vezes não tem desenvolvimento nenhum na vertical, né? O progresso científico, né, às vezes faz o homem se desenvolver muito na horizontal, mas abandonado aí está sobre a questão da espiral vertical. Controla a liberdade da mundanidade, a modera diante do desvario do ambiente. Se a mundanidade é ávara de liberdade, expande a sua. Então ele suspende a sua liberdade, né, modula e controla a liberdade da mundanidade. Então o ser, né, o existente arquetípico, ele sabe, né, de todo o desvario, né, de toda a perturbação às vezes que está no ambiente, né, de toda a inconsciência, né, de todos os equívocos de qual participam muitos das pessoas, né, muitos dos movimentos, etc. Então ele faz um controle, né, da sua liberdade. Se a mundanidade é a vara de liberdade, né, tem uma grande ausência de liberdade, ele começa a expandir a sua, né, ganha terreno. Agora, o inverso também é a mesma coisa, né? Se há uma fartura de liberdade dos outros e isso ameaça a sua liberdade, ele recua, né? Mas não no sentido de subordinação, ele apenas suspende a sua liberdade para não ser arrastado aí pelas vibrações negativas, né? Pelo choque mundano que muitas vezes ele arrasta e ele joga para a espiral negativa. Pode servir-se de algumas válvulas para auxiliar os outros a controlar a liberdade da mundanidade. Às vezes se deixa arrastar pelas circunstâncias para as dominar. Então muitas vezes, né, ele se serve daquelas válvulas sociais, né, religião, associações, partidos políticos, né, mas ele não entra ali para se proteger, vamos dizer assim. Ele entra ali para auxiliar os outros a controlar a sua liberdade, né, para não gerar os equívocos que vão lhe trazerem frustrações e derrotas. E às vezes se deixa arrastar pelas circunstâncias para as dominar. Muitas vezes ele parece arrastado, né, pela espiral negativa, né, pela liberdade do mundo, parece engolido, né, mas na verdade ele entra para controlar essas situações. Vamos trazer um exemplo prático disso, né? Sujeito aí que quer dar respostas contra a tecnologia, né, quer se provocar aí uma resistência contra a tecnologia. Ele vai se deixar arrastar pelas tecnologias, mas dentro, inserido nesse campo, né, nessa área aí da tecnologia, ele vai começar a atuar, né, usar sua liberdade para evitar, né, que os outros, né, tenham sua liberdade controlada pela liberdade mundana, né, estejam afetados aí para essa situação que é a verdadeira revolução aí da tecnologia. Então ele se deixa às vezes arrastar para dominar a situação, né, para conhecer ela por dentro e propor o seu domínio. Então é um ser bastante consciente, né, o arquetípico. Vamos agora, né, caminhando aí para o final, vamos para a última análise, ainda dentro dos existentes, né, ectípico, típico e arquetípico. Vamos ver algumas características que são também importantes. Então, o existente ectípico, geralmente ele é egocêntrico, né? Até porque ele usa a sua liberdade, ele pensa que só ele que tem a liberdade, desconhece a liberdade do mundo. Ele opta geralmente pelo imediatismo, né? Não vê as situações de conjunto, né? Praticamente não existe, né, um mundo ontológico. A serenidade é uma utopia, né?
o que vigora é a inquietação, né, diante de uma tempestade. Ele só vê, né, a questão dos trovões, dos raios, não vê que a tempestade traz serenidade, né, no seu processo amplo, e é guiado aí basicamente pelo instinto, né? A razão ainda não se desenvolveu, né? Ou se desenvolveu, está em estágios aí muito problemáticos, porque ainda são dominados pelos instintos animais. O existente típico, né, ele controla melhor essa situação aí, essas características apresentadas pelo equitípico. Então, geralmente ele não é tão egocêntrico, né? Ele não opta tanto pelo imediatismo, e nele já se desenvolve a razão, que consegue muitas vezes sobrepor ao instinto. Então, nele gera a dúvida. Vejam que aí nós temos ali o penso logo existo de René Descartes, né? Então, o existente típico, ele tem dúvidas, né? E ele usa a razão, o racionalismo, para tentar equacionar situações. Vejam que nessas análises nós vamos compreendendo melhor alguns filósofos, né? O Sartre, lá, que na sua obra, né, o Ser e o Nada, por exemplo, né, ele vai caracterizar aí o existente ectípico. O René Descartes, por exemplo, vai caracterizar na sua obra, né, Discurso do Método e outras, o existente típico, né, questão aí do ser que tem dúvidas, que usa a razão, o racionalismo. E aí temos uma posição do existente arquetípico, que ele opta, né, ele tem a opção, né, embora se apresente a dúvida para ele muitas vezes, né, ele tem a opção, né, ele não tem a liberdade tão restrita como os demais, até porque a sua liberdade, né, anteriormente exercida, gera determinismos mais amplos, né, ele expande, na medida que usa a sua liberdade de acordo, né, com as leis naturais e leis morais, ele expande, né, o seu raio de ação para o futuro, né? Então o seu determinismo é mais amplo, o que lhe coloca numa posição, mesmo diante da dúvida, de optar livremente, né, de conhecer as consequências de cada ato, né, de conhecer a posição de cada existente e a sua própria posição. Então isso lhe gera um discernimento muito interessante, inclusive na própria dúvida, né? Como eu acabei de dizer. Então ele tem uma capacidade optativa, né, pelo conhecimento aí da realidade do ser, né, das suas características, né, da existência da serenidade, que nós já vimos que ontologicamente, né, tanto o ser como a serenidade são alguma coisa, né, é o e tem a sua visão de escolha. E aí que ele opta geralmente pela espiral vertical de ascendência, que ele vai trazer serenidade, ok? Então, tratando, né, agora das referências, eu coloquei aí, né, a obra de Herculano Pires, aconselho que leem, né, para quem se interessar, querer se aprofundar. É uma obra curta, né, mas muito profunda e muito sugestiva, né, tanto do ponto de vista filosófico, literário, socioemocional. Está aí o Ser e a Serenidade. E a foto eu retirei aí do Herculano Pires, da sua fundação, né, da Fundação Maria Virgínia Herculano Pires. Agradeço a todos, né, que participaram. Gostaria de deixar um lembrete que vamos ter o sorteio agora no final do mês dos 2 leitores de livros. Para aqueles que ainda não se inscreveram, é só ir lá na página do Instagram. Tem um post relacionado aí ao sorteio. Basta fazer comentário, curtir nossas redes sociais, Facebook, Twitter, certo? E YouTube. Nos acompanhar, que nós vamos sortear. E depois, mesmo quando do encerramento desse projeto cultural, né, na sua fase de patrocínio, vamos continuar com alguns eventos aí. Vamos trazer aí muitos podcasts, muitos escritos e muitas reflexões filosóficas, porque o projeto, espero que tenha vida longa, né, e seja sereno aí por bastante tempo. Sim, agradeço a todos que participaram. Grato, até uma próxima oportunidade. Obrigado.